Vereador Toninho Véspoli do PSOL, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento agora. Vereador Toninho, o PSOL tinha um deputado na Assembleia Legislativa, agora tem dois. Vocês eram dois deputados. Isso. Né? Dobraram, cresceram 100%. 100%. Né? E aí, que avaliação o senhor faz desse resultado da eleição legislativa? Aqui no estado de São Paulo, o PSOL realmente foi bem, né? Nós sempre elegemos um deputado federal, elegemos novamente o Ivan Valente, mas em outros momentos, em uma situação bem mais difícil. Agora, se nós tivéssemos tido mais de 70 mil votos, nós elegeríamos 2 deputados federais, né? E para deputado estadual, nós tínhamos um deputado federal, que é o Carlos Gianazzi, e agora nós elegemos 2. O outro vai ser um companheiro de Sorocaba, né? E também quase, um pouquinho mais de votos, nós quase elegeríamos 3. Então eu sinto que tem uma certa também uma polarização na sociedade. Eu acho que as pessoas começam a olhar um pouco mais os extremos, né? A gente vê, eu acho que os conservadores sendo eleitos com uma boa votação, mas ao mesmo tempo também os partidos de esquerda sendo um pouco mais visto pela nossa sociedade. Tá. O senhor, vereador, é ligado à área de educação, a gente conversou com o senhor muitas vezes aqui na Câmara sobre o Plano Municipal de Educação, sobre assuntos relacionados a esse plano municipal. Agora a gente vai falar um pouquinho da eleição presidencial. Que leitura o senhor faz do resultado de ontem e desses 34 milhões de votos, quase 35, que o Aécio Neves teve? Bom, tem, eu acho que algumas características, e aí eu posso não falar só do Aécio, como da maioria dos candidatos. Tem uma distorção muito grande no processo eleitoral, porque assim, você tem várias candidaturas sem dinheiro nenhum, algumas porque fazem opção de não pegá-los, outras porque não tiveram oportunidade de pegar. E você vê outras candidaturas milionárias. Isso distorce totalmente a eleição. A gente fala que o processo é democrático, mas o processo é democrático até a página 2. À medida que você vê candidaturas gastando 2 milhões de reais e outras gastando 10 mil, você está distorcendo totalmente a vontade do eleitor. Até porque aquela pessoa que quase não tem estrutura, ela nem tem muito pouco acesso de colocar suas ideias para o eleitor. Então, assim, a votação que está estabelecida não é uma votação de oportunidades iguais. Então, você já tem uma distorção do processo eleitoral gritante. Então, eu acho que isso é uma questão que eu acho que é importante. Isso passaria, vereador, pela tal da reforma política, que a gente já conversou aqui, inclusive no Jornal da Câmara, né? Isso, mas eu acho que é bom deixar isso bem demarcado para as pessoas, porque às vezes é um elemento que a gente parece que discute ela separado. Não, ela tá permeando todo o processo. Uma outra questão que eu acho importante colocar nós temos um meio de comunicação, que eu, quando eu falo meio de comunicação, são os grandes grupos de comunicação do Brasil, que elas também não têm uma dependência. Quer dizer, elas não são independentes, elas são dependentes, elas estão a serviço de determinados grupos, de determinadas candidaturas. E isso você vê frontalmente, por exemplo, quando você vê aqui no estado de São Paulo, eu acho que aí eu vou responder um pouco a sua pergunta, e por todas as diferenciações que eu possa ter ou contradições nesse processo, mas é notório que a imprensa blinda o PSDB em determinadas situações. Por exemplo, blinda, protege, blinda, protege, isso é nítido. Por exemplo, o mensalão do PT, isso é altamente explorado pelos meios de comunicação. Eu não estou aqui julgando o mérito, se teve ou não teve, se é verdade ou se não é verdade. O fato é que isso é altamente explorado pela população. Pelos meios? Pelos meios para a população. E o mensalão do PSDB, por exemplo, lá em Minas Gerais, ou mesmo o trem-salão aqui, que é a corrupção aqui nos trens e na CPTM, isso é pouco divulgado pela imprensa. E eu acho que isso teve, no meu ponto de vista, principalmente a classe média aqui em São Paulo, mesmo a classe mais pobre aqui na São Paulo, eu acho que essa marca o PSDB conseguiu fazer com a ajuda dos meios de comunicação. Como se o PT fosse o esteiro de toda a corrupção que existe no Brasil. Eu acho que isso pegou tão forte
que eu mesmo, quando fui votar, eu via eleitores falando, não, sempre votei no PT, agora eu quero mudar do PT, mas eu quero mudar, você percebia, porque era por conta da marca da corrupção. Eu aqui não estou falando que o PT não tenha corrupção. O que eu estou falando é que o PSDB é tão igual ou pior, mas a imprensa ajuda a demarcar essa marca simplesmente só no PT. E eu acho que isso teve uma repercussão muito grande no estado de São Paulo, porque assim, não tem, no meu ponto de vista, esse é o principal foco. Foi a questão da corrupção que foi demarcado por PT, tanto é que se a gente for ver o governo do estado de São Paulo, o governo Alckmin, o que as pessoas mais me reclamam no meu bairro não é a questão de asfalto, é a questão do posto de saúde municipal. As pessoas vêm conversar comigo, vários grupos e várias pessoas, sobre a questão de segurança pública. Ou seja, se isso é uma coisa tão latente, é que a segurança pública nunca teve tão ruim no estado de São Paulo. E isso é responsabilidade de quem? Do governador. Nós não tivemos um planejamento da questão hídrica de água no estado de São Paulo. Isso é responsabilidade de quem? Dos 16 anos do PSDB no estado de São Paulo. As escolas estaduais, fui professor da escola estadual, nunca teve tão dilacerada, eu posso falar essa palavra. E a saúde, que é responsabilidade da parte do governo do estado, também estão sem médico. Se está tão ruim assim, o que explica as pessoas eleger o governador no primeiro turno? Então, assim, teve esse aspecto moral, e eu acho que muito forte, de um voto anticorrupção, que eu acho que o PSDB conseguiu demarcar isso muito forte e colocar toda a responsabilidade no PT. Isso dita uma tendência para o segundo turno? Estamos conversando aí com o vereador Toninho Vespoli, do PSOL. Todo esse comportamento, vereador, dita uma tendência para o segundo turno? Pode ter uma tendência, mas eu achei que se eu fosse da campanha, né, tivesse na coordenação campanha da Vilma, eu acho que não é questão de você não fazer só o debate político, mas assim, muitas mentiras contadas várias vezes passam a ser verdade. Então eu acho que algumas coisas têm que ser ditas. Tem que ser dita que esse processo de mensalão começou lá com o PSDB no Congresso, quando o PSDB quis a reeleição do Fernando Henrique e comprou vários deputados federais para votar a reeleição. Tem que falar da pasta cor-de-rosa. Então, o PT, eu acho que tem que se colocar também para colocar as fragilidades desse processo institucional, porque essa é uma fragilidade no processo institucional. A candidata do seu partido, Luciana Genro, teve, para muita gente, vereador, uma posição muito radical, inclusive em alguns debates e tudo mais. Nunca se discutiu a questão da coerência dela. É notória a coerência da candidata Luciana Genro. Não há quem discuta. O problema é que atribui-se a ela um discurso muito defasado numa ponta ou muito radical em outra, como, por exemplo, quando ela fala contra os bancos, que a gente sabe bem o que o senhor pensa disso. Qual deve ser a postura do senhor em relação ao segundo turno, no que diz respeito ao futuro do PSOL e a forma como o PSOL deve se comportar diante das candidaturas Dilma e Aécio? Bom, eu sou um cara partidário e nós vamos fazer essa discussão no partido e vamos ter uma posição partidária. Então, a posição partidária vai ser a minha posição, que é a posição que a maioria decide no partido. Agora, sim, eu tenho algumas impressões. Eu vou falar, então, de impressões que eu tenho da discussão interna do partido. Uma, assim, não tem nenhuma possibilidade de se aventar qualquer apoio ao Aécio. Então, eu tenho certeza que o partido, no mínimo, vai tirar uma nota de nenhum voto a Aécio Neves. Isso eu tenho certeza. Liberando, então, no caso, os nossos filiados e simpatizantes a votar ou Dilma ou nulo. Essa é uma possibilidade. Tá, 1.500.000 votos. 1.500.000 votos. A outra possibilidade é realmente já um apoio crítico a Dilma. Essa seria uma outra possibilidade. Então, eu acho que as duas possibilidades mais fortes que vão permear a discussão partidária vai ser essa. Eu vou assumir a posição que o partido assim o fizer. Ótimo. O senhor vai assumir uma posição que o partido fizer, mas qual é a opinião do senhor sobre isso? Se o senhor tivesse que votar lá, olha, a gente tem a opção de ficar neutro ou apoiar a Dilma, já que o senhor disse que o Aécio o pessoal não apoia.
qual é a opinião do vereador Toninho Vespoli num debate sobre esse assunto dentro do PSOL? Então, o PSOL veio para implementar políticas que, no nosso ponto de vista, o PT assim não o fez, certo? Então, assim, o que nós não podemos, no meu ponto de vista, fazer é retroagir. Isso a gente não pode retroceder. Nós vivemos aqui que foi o período do FHC aqui. As pessoas que estão assistindo a gente, que estão em casa assistindo isso, sabem que da sua família de 4 pessoas, no mínimo tinha uma pessoa desempregada, ou quando não tinha 2 pessoas desempregadas. Esse Brasil a gente já não quer mais, certo? Então a gente está em um processo, né? Ou a gente continua esse processo, ou a gente avança no processo. Eu acho que é esse o papel do PSOL. Eu acho que quando a gente coloca as propostas que a Luciana acabou colocando na sua campanha, é para fazer a discussão com a sociedade, aonde nós queríamos discutir um avanço nesse processo. Que avaliação o senhor faz do desempenho dela, vereador? Eu avalio que a Luciana foi uma boa candidata para o PSOL. Até porque, por exemplo, nós tivemos a Heloísa Helena, quando teve 6% dos votos. O fato de a Heloísa Helena, naquela época, e a candidatura da Heloísa Helena ter um papel um pouco mais moralista do que programático, eu acho que acabou vindo voto de todo lado para o PSOL, inclusive de setores da direita, desorganizada, né, aquela pessoa que pensava um pouco mais conservadora. Hoje não, quem vota no PSOL, não só agora com a Luciana, desde o Plínio de Arruda Sampaio, quem vota no PSOL, o PSOL demarcou o seu campo à esquerda em uma questão mais programática, de um programa para o Brasil à esquerda. Mas então, o próprio Plínio, notável, um grande político brasileiro que se foi esse ano vítima de um câncer, o próprio Plínio, coerente, uma pessoa sobre quem a direita respeitava, a esquerda respeitava, não havia nenhuma mácula na vida pública do Plínio. O próprio Plínio, em determinado momento, trouxe algum pragmatismo político para o PSOL e isso não foi muito bem visto, né, vereador? No pragmatismo, em que sentido você fala? No sentido na época em que ficou Dilma e Serra, e ele disse, a gente não compõe com corrupção a gente não joga. E aí uma parte simbólica parecia estar mais propensa a dialogar com o Serra. Aquilo foi uma questão individual do Plínio, né? O Plínio tem uma relação pessoal com José Serra, e eu acho que ele acabou falando muito mais da questão emocional numa relação pessoal que ele tem com Serra do que uma questão partidária. Porque o PSOL nunca na composição do que tem o PSOL hoje, faria qualquer sinalização para o PSDB. Isso Em nenhum estado? Em nenhum estado, com certeza. Tá. E aí, como é que ficam as peças no tabuleiro com isso que a Luciana Genro deixa, com esse 1.500.000 votos que ela teve? Eu tenho a impressão que parte do PSOL tem uma tendência maior, porque assim, a gente fala aqui, por exemplo, o que a Marina vai fazer, o que a Luciana vai ter que declarar, mas assim, ninguém direciona o voto dos eleitores. A Luciana pode falar uma coisa e os eleitores da Luciana fazer outra coisa totalmente diferente. Eu tenho assim uma impressão que os votos da Luciana, a maioria, tende a ir para Dilma. E uma outra parte tende a voto nulo. Essa é um pouco a minha impressão que eu tenho. E essa decisão internamente no PSOL deve ser tomada quando? Semana que vem, eu acho que no final dessa semana, no começo da semana que vem, a Executiva Nacional estará se reunindo para fazer esse debate e a militância que tiver opiniões pode escrever os seus núcleos, pode escrever para a direção nacional, para eles estar se balizando um pouco o que a base está pensando. Vereador, o senhor citou há pouco Goebbels, falando de uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade. Eu queria perguntar para o senhor acha que a campanha vai ser uma campanha binária, meio fla-flu, eu sou o vício, você é a virtude, você é o vício, eu sou a virtude, e por aí vai. E se essa campanha for nessa toada, nós vamos ter um debate sobre o PT esculhambou com a Petrobras versus o PSDB fez um aeroporto particular com dinheiro público. Vai se resumir a isso a campanha eleitoral nesse ano?
como agora só são 2 candidatos, a tendência é se aprofundar um pouco mais o debate. Mas, ao mesmo tempo, como vai ser uma campanha bem acirrada, eu acho que a temperatura vai subir. E a tendência, eu acho que até dos ataques, vai ser uma coisa um pouco, não natural, mas vai ser uma coisa um pouco mais permanente de acabar acontecendo. É um pouco o meu sentimento.